Conceição, primeiramente agradecer, né, pela disponibilidade aqui para conversar conosco. Como a gente falou, a gente está fazendo um inventário participativo, a convite do IFAM, para a gente ouvir a comunidade sobre como é que está esse patrimônio hoje, quais são os lugares mais importantes, como é que está o cuidado em relação ao patrimônio. E as pessoas que a gente conversou sempre citavam o seu nome, né? Diziam que você é uma figura que conhece muita coisa aqui. E também a gente ficou muito interessado na história das lavadeiras, né? E aí vamos começar aqui um pouco pela história aqui da capela que você estava contando pra gente, né? Como é que é a história aqui da Capela de Santo Antônio. Só o seu nome completo? Me chamo Maria da Conceição Souza Veras. Pronto, sua idade? 39 anos. 39 anos. Professora, né? Professora da rede estadual e do município de Piripiri. E atualmente estou em Piracuruca permutada, na rede. Mas atualmente não estou na sala de aula, estou na Secretaria de Educação. Certo. Aí como é que é a história aqui da capela? Pronto. Essa igreja, ela não é uma igreja matriz, né? Ela também não é uma capela em si, né? Mas ela é como se fosse um braço, uma extensão da matriz, né? É tão assim, interessante que Santo Antônio, ele é copadroeiro, né? Nós temos a padroeira, que é Nossa Senhora do Carmo, né? Nós temos aqui duas paróquias na cidade de Piracuruca, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo e a paróquia de São Francisco. E aí nós temos a padroeira, que é Nossa Senhora do Carmo, aqui dessa paróquia, e tem São Francisco, que é padroeiro da paróquia de São Francisco. E Santo Antônio, ele é o copadroeiro de Nossa Senhora do Carmo. Então essa igreja é como se ela fosse uma extensão, um braço da matriz, né? Então se você entrar e você observar os detalhes dela, ela é uma igreja histórica, né? Se não me falha a memória, eu posso errar a data, mas é de 1894, se não me falha a memória, né? Aí do século XIX. Então ela tem muitos traços de uma igreja histórica, né? Até o próprio formato aqui da parte do altar, tudo diferente. As imagens também são imagens bem antigas, se você observar, né? E ela hoje, atualmente, ela é utilizada para algumas cerimônias, algumas celebrações, né? Todo dia 13 tem a missa de Santo Antônio, que acontece aqui, e ela é utilizada por grupos pastorais e movimentos para fazer seus encontros. Então tem grupo de oração que acontece todo sábado, a catequese utiliza também para fazer aula de catequese. Então, pastoralmente falando, a igreja é utilizada para essas atividades da igreja, né, da matriz de Nossa Senhora do Carmo. E historicamente falando, com relação ao templo, né, essa igreja passou por uma reforma um pouco maior há muitos anos atrás, que foi feita a reforma do teto. Eu posso estar enganada, mas eu acho que já praticamente há, não sei, quase 20 anos que foi feita a troca do teto, né? Hoje ela precisa de uma reforma, o teto já está pedindo essa reforma, a gente percebe por dentro dela quando anda. E recentemente, antes do festejo do ano passado, se não me falha a memória, o padre Antônio que chegou, ele deu uma pequena reformada para dar uma arrumada que estava um pouco bagunçada, né? O festejo acontece no mês de junho, né, aqui, então é o período que a igreja é mais utilizada e tem uma movimentação bem grande que é no mês de junho, porque o festejo aqui não acontece só em 9 dias, como é na maioria das vezes, aqui acontece o que a gente chama de trezenário, então são 13 noites de festejo. Inclusive diz a história que a igreja foi construída por uma senhora, quer dizer, começou pela ideia de uma senhora do bairro Guarani, que era muito devota de Santo Antônio, e ela começou a fazer o trezenário. E aí esse trezenário, ela começou a pedir ajuda das pessoas mais importantes na época, Coronel Luiz de Brito, João Facundo, que eram pessoas importantes, e essas pessoas acabaram, ela tinha um costume de colocar pessoas para serem responsáveis pela noite, né, por aquela cerimônia, que se faz muito hoje ainda na Igreja Católica, né? E aí, em uma dessas, eles juntaram os donativos daquelas cerimônias, e aí, se não me falha a memória, acho que foi João Facundo, que doou esse terreno para começar a construção da igreja, né? E aí começaram a construção, mas uma boa parcela da construção dessa igreja foi feita pelo próprio povo, né? As pessoas iam contribuindo,
com rifas, coisas que acontecem até hoje dentro da igreja, né? Com rifas e com mão de obra também, né? Doando as suas diárias. E aí a igreja foi sendo erguida e foi construída e está aqui hoje. O que é diferente na Capela de Santo Antônio da Igreja do Carmo? Você fala em termos de estética, de construção? Isso. Aqui é bem menor, é uma igreja bem menor, né? Uma igreja que cabe dentro da igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo, né? A nave é menor, a parte lateral também é menor. Aqui tem banheiro, lá não tem, né? Lá nem pode ter, mas aqui tem um banheiro que foi construído depois, né? Mas não afetou em nada a estética da igreja, porque ele foi construído lá na parte interna da sacristia, né? A gente tem essa parte aqui da igreja na frente, que é o mesmo que tem na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Eu gosto de dizer que aqui é como se fosse uma miniatura da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ela é mais ou menos isso, né? Em um formato bem menor. Mas é basicamente isso. Mas ela começou desse jeito e ela sempre teve esse mesmo formato que ela tem hoje com relação à estética dela, né? Todo mundo diz que a construção já nasceu assim, então ela não passou por muitas transformações, não. Ela já nasceu com esse formato e que, pelo menos aí foi isso que eu escutei, né? Não sei, não estou afirmando porque eu também realmente não sei, né? Não tenho muitas informações palpáveis da história da construção dessa igreja, né? O que eu tenho dela são as minhas vivências que estão aqui há mais de 20 anos, né? Então tem mais de 20 anos, 22 anos, 23 anos que eu frequento essa igreja. Então, o que eu tenho de conhecimento dela é o que eu estou aqui. Assim, da construção, do alicerce, dessa parte mesmo, eu não tenho muita informação. Por incrível que pareça, eu nunca nem me interessei muito em pesquisar, de estudar muito. Sei muito que é narrado, né? Pelas outras pessoas que frequentam também a igreja, os mais velhos. na sua vida, o que significa essa igreja? Essa igreja, ela tem um significado muito especial para mim, muito, porque ela é de fato quase uma segunda casa. Hoje não, eu já tenho uma jornada de trabalho muito puxada e tudo, mas quando eu comecei a frequentar essa igreja, quando jovem, com 14 anos de idade, eu participo de um grupo, né, de um movimento chamado Renovação Carismática Católica, e esse meu grupo participa aqui. Não, na verdade, nós somos praticamente os responsáveis pela igreja, porque a gente fica muito tempo, então a gente cuida muito, por isso que eu consegui a chave para abrir a igreja para vocês, né? Então, assim, essa igreja, ela tem para mim um vínculo afetivo, né, muito grande. Faz parte das minhas melhores memórias, de muitas memórias que eu construí aqui dentro ao longo de 20 anos. Então, ela é uma casa, eu me sinto muito em casa. Então, abrir aquela porta e entrar nessa igreja hoje é como se eu estivesse entrando dentro da minha própria casa. Eu me sinto segura e confortável. Você lembra, assim, se eu perguntasse para você, Conceição, lembre de um acontecimento que marcou sua vida nessa igreja. O que é que vem à sua cabeça? Menina, eu lembro de muitos, muitos acontecimentos, muitos mesmo. Se eu fosse, eu acho que eu não conseguiria nem destacar todos. Mas tem um acontecimento, não é que é um acontecimento em si, mas são momentos, né? Os festejos aqui dessa igreja, que são chamados de trezenário, né, de Santo Antônio, eles são muito vivos na minha memória. Então, acho que por eu ter começado muito cedo vir para cá, né, para os festejos, né, então, do dia 1º de junho até o dia 13 de junho, esses 13 dias, eles são muito vivos. Então, tudo que eu vivi ao longo desse tempo todo, durante os festejos, eles são muito marcantes na minha memória. E cada ano eu consigo viver de uma forma nova e me deixa uma marca nova, né? Mas, destacando eventos, eu já vivi muitos eventos bons aqui dentro. A gente aqui faz muitos momentos de vigília, de às vezes passar a noite inteira na igreja, momentos de adoração, momentos que pessoas vêm para cá para participar de encontros. Então, todos esses momentos eles acabam sendo muito significativos. Aqui era uma igreja, você sabe dizer se era igreja de pessoas mais pobres, porque ali tinha a matriz, né? A matriz que era frequentada pelas pessoas da elite. E a igreja aqui, você acha que ela era uma igreja para pessoas mais humildes? A
A gente escuta muitas histórias com relação a isso, né? Dessa diversificação, dessa diversidade, dessa divisão, na verdade, né? Com relação à classe social, porque a gente tem até uma história ali assim, todo mundo sabe na cidade, da praça, né, de Nossa Senhora do Carmo, que tinha um espaço que era reservado para as pessoas mais ricas e um espaço para os mais pobres. Então, geralmente as pessoas mais abastadas, mais ricas, elas ficavam no coreto ali, no meio da praça, e as pessoas mais pobres ficavam nos arredores da praça, né? Então também tem essa mesma história com relação à igreja, né? Só que eu particularmente, talvez há muitos anos atrás, isso acontecia. Só que de uns anos para cá, né, nesse meu intervalo de tempo que eu estou aqui, eu não vejo isso. Por quê? Porque essa igreja ela está localizada no centro da cidade, ela não é periférica. Então, como nós temos hoje um público muito grande nas áreas, nos bairros, nós temos as capelas dos bairros. Então, o povo em si, das comunidades, principalmente das partes mais periféricas da cidade, eles frequentam as capelas dos bairros. E aqui é mais voltado para as pessoas aqui mais próximas do próprio centro, atualmente. Mas talvez há 30, 40, 50, né, 40 anos atrás, talvez essa divisão social pudesse acontecer porque nós não tínhamos uma cidade tão grande. Você acha que hoje a gente vive uma tendência das pessoas irem mais nas igrejas dos seus bairros do que nas igrejas aqui do centro? Tem um pouco, né? Porque assim, hoje existe muito uma separação, porque a própria igreja já consegue abraçar isso. Então, quem mora, por exemplo, no bairro de Fátima, que é um dos maiores bairros da cidade, que fica aqui para cima, né? Lá tem missa todos os domingos, às 9 da manhã. Então, todo domingo a comunidade se reúne, e é muita gente. E às vezes até pessoas de outros bairros às vezes acabam indo para lá, né? Então, muita gente que vai para lá já não vem mais aqui para a missa da matriz. Então, na matriz nós temos missa todos os domingos, de manhã, de tarde, de noite. Mas lá nesse bairro já tem missa também, então as pessoas de lá já não vêm mais para cá. Só que como nós temos uma quantidade pequena ainda com relação a sacerdotes, né, eles não conseguem abraçar. Então, assim, principalmente no domingo, as comunidades dos bairros, elas vêm para o centro, elas vêm para a matriz, né? Mas ainda tem muito assim, porque os padres celebram geralmente nos bairros, tem dias específicos, né? E aí nos dias que eles vão para os bairros, o povo do bairro vai para a capela, né? E a capela hoje no bairro, ela serve muito, porque missas, às vezes missas de 7º dias, né? Missas de finado, batizados, até casamentos, eles já acontecem nas capelas dos santuários, como é o caso do santuário da Mãe Rainha, né? Então é muito frequentado também. Conceição, a gente ouviu falar muito aqui nas nossas conversas de que ali a região do Guarani, aqui da BAN, são regiões indígenas. Você já ouviu essa história também, de que aquela região viveram muitos indígenas? Sim, assim, a gente deu até uns amigos que moram lá no Guarani e a gente até brinca, né? Diz que eles moram nas tribos. A tribo, que lá é muita família junto, então a gente usa essa expressão, né? Vocês são tudo da mesma tribo indígena aí, porque é todo mundo da mesma família. Então, se escuta muito essas narrações, né? De que para aquela região tinha, assim, a presença, mas eu particularmente não sei que a minha colega que está aqui, né? Consiga comprovar isso, que ela tem mais conhecimento do que eu. Acho que ela que devia estar sentada nessa cadeira dando a entrevista. Ela sabe muito mais do que eu. Mas se tem algumas narrativas de que existem sim, né? Aqui mesmo nós temos, eu não sei, não tenho registros para falar sobre isso, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande de pessoas que se reconhecem, né? Se reconhecem indígena, ou quilombola, ou alguma coisa do tipo, né? Principalmente os povos originários. As próprias pessoas, elas não se reconhecem, mas nós temos aqui na cidade, sim, né? Pessoas que são realmente indígenas. A minha cunhada, ela é neta de uma indígena 100% indígena, né? Que morou muitos anos ali na comunidade chamada Furamão, né? E a minha cunhada, mas ela não tem, no documento dela não tem nada registrado que ela diga, eu sou indígena. Até porque não existia também
esse conhecimento, né, e esse estímulo para as pessoas poderem se autodeclararem. Vocês são ali naquela região do Guarani, aqui da BAN, também parece que concentra a maioria dos terreiros de Piracuruca, os terreiros de Umbanda. Muito. Mas a Esplanada também tem Esplanada tem muito, né? Como é que você acha que essa relação das igrejas com os terreiros aqui em Piracuruca? Olha, a gente sabe que assim, cada dia que passa tem crescido muito, né? Essa questão da diversidade mesmo, religiosa, né? E aí essa questão dos terreiros cresce muito todos os dias, né? Tem um crescimento muito grande. A gente sabe que a Esplanada é um bairro que tem a presença de muitos terreiros, sim. O bairro de Fátima também tem, né? Aqui da BAN, Três Lagoas. Na verdade, eu acredito que na cidade inteira, em vários lugares tem. Com relação a essa questão da relação entre as religiões, ainda é algo muito delicado de se falar, porque a gente sabe que às vezes a gente ainda esbarra muito no desrespeito, né? Que é você não respeitar a religião do outro, né? Então a gente tem muitos problemas ainda com relação a isso, a respeitar aquilo que o outro acredita, aquilo que o outro quer acreditar, né? Então isso precisa acontecer, né? E acho que hoje, ainda, para mim, o maior problema religioso é o desrespeito mesmo à fé do outro. E você acha que a população cuida bem aqui da igreja, cuida bem do patrimônio, a população de Piracuruca? Como é que você avalia? Olha, eu falo com relação à igreja em si, né? As igrejas, no caso aqui, né? Eu vejo que existe esse cuidado, sim, existe um certo zelo. Em alguns aspectos sim, outros não, porque a população em si, o povo em si, eles não têm muito essa dimensão do valor histórico do templo. Eles têm muito mais a dimensão do valor afetivo do templo do que do valor histórico, né? Do que aquelas paredes em si significam, as pedras daquela parede, mas aquilo que vale para eles, que é a fé, o afeto, aquilo que eles viveram, né? Mas a gente vê que a Igreja Matriz, por exemplo, por ter 300 anos, né? É uma igreja que se mantém ainda com as suas estruturas, né? Claro, algumas mudanças acabam acontecendo ao longo do tempo por falta de conhecimento, mas no mais eu acredito que sim. Só que também eu acredito que falta muito esse conhecimento mesmo. Eu gosto de dizer, você não consegue cuidar daquilo que você não conhece de verdade, o valor, né? Se você só conhece alguém lhe apresentar, se ninguém nunca lhe apresentar, como é que você vai saber, né? Você é professora e dialoga com muitos alunos todo dia, toda semana. Você acha que os alunos, eles têm essa consciência da preservação do patrimônio? Como é que você avalia? Não, eu acho que não. Assim, não que eles não tenham, né? É isso que eu estou dizendo. Eles precisam ter. E para eles terem esse conhecimento, eles precisam de alguém que fale para eles da importância, né? E não só da importância de dizer que a igreja é tombada como patrimônio histórico, mas explicar para eles qual o significado, o que está por trás desse tombamento, né? É o que eu sempre tentei mostrar para os meus alunos, desde o 6º ano, né? Que eu trabalhei com alunos do 6º ao ensino médio, é mostrar para eles não simplesmente dizer a igreja de Nossa Senhora do Carmo ela é tombada como um patrimônio histórico. O que significa? Qual o valor de um objeto tombado? Isso significa, isso tem que valor isso vai significar na vida desse menino de 11 anos, de 12 anos, de 14, 15 anos? Ele precisa entender um valor, né? Então, o que a gente encontra é que os nossos adolescentes, eles não têm esse valor, ninguém repassou para eles, como é que eles vão saber, né? Então, assim, a nossa função dentro da sala de aula, como professor, principalmente professor de história, é levar eles a entenderem o valor daquilo, né? Aquilo dali vai impactar em quê, né? No futuro, porque se a gente escuta muito de um adolescente, isso é só um prédio velho, né? É melhor destruir para construir um novo, bonito, moderno, né? E aí você vai ter que ir lá tentar trazer para aquele adolescente que ali dentro foram vividas experiências, memórias que os pais, que os avós viveram, que eles podem viver e que um dia os filhos deles podem viver e que isso não vai impedir da cidade crescer e ter prédios modernos e bonitos, mas que
aquilo dali que traz memória não pode ser destruído. Conceição, a gente ouve muito na cidade a questão da relação com o IFAM, no sentido da preservação do patrimônio, no sentido de que às vezes eles querem mudar alguma coisa e não pode, ou é muito caro. Como é que você avalia a relação da cidade de Piracuruca com essas políticas do IFAM de tombamento? Assim, eu acho que durante muito tempo nós não tivemos uma clareza muito específica com relação às políticas do próprio IFAM, né? Não foi... Eu acho que tem coisas que precisam ser tratadas de forma clara, para que a própria população saiba o que realmente está acontecendo. Então, na maioria das vezes, só chegava a notificação disso, disso e disso, né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí as pessoas, elas não vão simplesmente absorver essa informação, elas vão simplesmente absorver como uma regra que tem que ser seguida, né? Então, isso, de certa forma, dificulta o trabalho do IFAM e dificulta também a vida do povo, que não consegue compreender e não vai tentar se adaptar àquela mudança, né? Então eu vejo que a maior dificuldade de relacionamento entre IFAM e a população de Piracuruca sempre esteve muito pautada no desconhecimento, né? Que não foi colocado muito claro como realmente as pessoas deveriam saber. Acredito que foi isso. E as políticas de preservação aqui locais, né, aqui da prefeitura, né? Como é que você acha que eles podem agir? Como é que eles têm feito para ajudar nessa preservação? Bom, eu assim, não tenho muitos conhecimentos com relação a isso de anos anteriores, né? Eu vou falar do que eu estou vendo agora, né? Nesse tempo, né? Então, pelo que eu estou observando, está surgindo uma preocupação por parte do poder público com relação a essa preservação, né? A transformar Piracuruca de verdade em um elo atrativo, né? Turístico, porque nós temos muitas coisas para oferecer, nós temos um potencial turístico muito grande que eu vejo que sempre ficou muito abandonado, deixado à margem. Então as pessoas sempre passaram na BR-343, mas elas não entram em Piracuruca. Elas não têm curiosidade de entrar, dobrar e vir conhecer o centro histórico de Piracuruca, por exemplo, né? Nós temos um centro histórico e nós não temos esse incentivo para as pessoas virem até aqui, né? E eu sempre achei um desperdício muito grande. Então eu espero que políticas públicas sejam tomadas. Eu fiquei feliz com as novas ideias que estão surgindo aí, né, do poder público com relação a algumas políticas que vão contribuir com essa, como que eu posso dizer, com essa construção e com essa apresentação do potencial turístico que a cidade tem, e ao mesmo tempo da preservação desse potencial. Conceição, toda cidade que a gente vai, sempre tem os lugares assim considerados da elite e tem os lugares que são considerados mais periféricos e que, em geral, são os bairros negros, de maior predominância de negros e negras, de pretos e pretas, de indígenas, de povos originários. Como é que você avalia essa relação de Piracuruca com esse passado, né? Essa relação com o seu passado escravista, com o seu passado de relação com as pessoas, né? De uma ancestralidade africana, de uma ancestralidade indígena. Como é que você vê isso aqui na cidade? Eu acho que isso que você falou realmente é muito concreto. Por exemplo, aqui na cidade tem pontos, eu não conheço a cidade toda, né? É incrível que pareça, é uma cidade pequena, mas eu não conheço. Tem muitos lugares de Piracuruca que eu nunca fui, né? E tem um espaço aqui em Piracuruca que eles chamam até de Baixada, que é ali no bairro Três Lagoas. E lá tem eventos que acontecem nos finais de semana, serestas e eventos populares.
e eles atraem um número muito grande do povo mesmo, do povão que reside nas regiões periféricas, nos bairros, e que a gente não vê, por exemplo, esse povão no Grêmio Recreativo Piracuruquense, que é um espaço muito mais elitizado. Aí você pode dizer com certeza absoluta que você vê uma grande divisão social, né? Por exemplo, tem uma festa aqui em Piracuruca chamada de Festa da Carnaúba. Você não vai ver uma pessoa da periferia na festa da Carnaúba. Muito difícil, só se acontecer alguma coisa muito extraordinária, né? Porque é um evento elitizado. E esses eventos elitizados, eles sempre aconteceram em Piracuruca. E eles sempre mantiveram o distanciamento das pessoas mais pobres, das pessoas negras, né? Pessoas, enfim, pessoas marginalizadas mesmo. E a gente tem isso. Quando eu falei da questão do trabalho da minha dissertação sobre as lavadeiras, eu foco muito nesse aspecto, né? O trabalho feminino como esse trabalho marginalizado, esse trabalho invisibilizado. E aí eu digo, né, com propriedade, porque eu venho desse trabalho, né? A minha mãe era uma lavadeira, ela é parda, assim como eu sou, né? Minha mãe não é negra, mas ela é parda. E nós somos de uma parte periférica da cidade, que é um bairro chamado Baixa da Rima. Então é um bairro periférico. Na época, quando eu era criança, lá era apenas muito mato. Hoje não, hoje é um bairro asfaltado, com tudo direitinho, mas naquela época eram poucas casas no bairro, né? Era realmente uma parte periférica. E aí eu lembro que a minha mãe, ela trabalhou muitos anos como lavadeira. E para quem que ela lavava roupa? Ela lavava roupa para pessoas aqui do centro da cidade, né? Para médicos, para comerciantes, para pessoas que tinham condições. Então, você vai vendo aí essa divisão. Isso não era só minha mãe, existiam muitas outras mulheres que viviam e que vivem até hoje ainda dessa atividade. Por isso que quando eu pensei em trabalhar com as lavadeiras e levar isso para dentro da sala de aula, é porque muitos dos nossos alunos, eles têm vergonha de dizer que a sua mãe é uma lavadeira de roupa. Porque na cabeça do menino de 16 anos, 15 anos de idade, isso é uma vergonha. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu senti essa vergonha e eu era adolescente. Hoje eu digo com orgulho, mas quando eu tinha 15 anos de idade eu não tinha coragem de dizer, eu tinha vergonha de dizer, né? Então a ideia é levar para o aluno dentro da sala de aula que ele possa entender que todos os trabalhos e todas as funções têm o seu valor, né? E que isso não pode menosprezar ninguém, né? Mas ao mesmo tempo para que ele possa também se reconhecer, né? Então foi por isso que eu optei por trabalhar esse tema das lavadeiras, que é algo muito presente na sociedade piracuruquense até os dias de hoje. Você vai encontrar, eu tenho amigos, por exemplo, que tem máquina de lavar em casa, mas eles preferem mandar a roupa para a lavadeira do que lavar na máquina. Por quê? Porque a roupa vai vir lavadinha, dobrada, gomada, arrumada só no ponto de colocar no guarda-roupa, e a máquina de lavar não vai fazer isso para ele, né? Essa ancestralidade africana, afro-indígena que você falou, sua mãe é parda, Sim. Ela conta a história dos avós, da mãe dela, o que é que eles faziam, de onde é que eles vieram. Você consegue falar dessa parte? Assim, os meus avós, eles são todos, tanto por parte de pai como por parte de mãe, eles são da zona rural, né? Então a minha mãe, meu avô também era pardo, a minha avó não, a minha avó ela já veio mais para um lado assim branco, eu nem sei como, mas ela é. Né? E eles eram da zona rural e viveram na zona rural por muito tempo, trabalhavam com atividade agrícola e aí, depois de muito tempo foi que vieram embora para a cidade. Mas o meu avô morreu cedo, logo depois a minha avó faleceu, então o que a minha mãe conta muito dessa história é de uma vida rural mesmo, de trabalho no campo, mas assim, ela nunca focou muito para o lado dessa questão de raça, ela nunca foi muito de trabalhar essa temática não, era mais mesmo a questão da pobreza mesmo, aí a questão da limitação de não poder ter estudado, né? Ela não foi alfabetizada, ela não sabe ler, não sabe escrever, porque ela não teve a oportunidade de estudar, porque vivia na zona rural. No roteiro
quando você não está aqui, quais são outros lugares assim que você vai, que você frequenta, que você acha que já viraram patrimônio de Piracuruca? Vem algum na sua cabeça? Ah, tem um lugar que me traz, me causa bons sentimentos, lá no Santuário da Mãe Rainha, lá em cima. De lá você tem uma visão completa da cidade, né? Então eu gosto muito de lá, do santuário em si, do espaço. E lá no Guarani, onde você morava, quais são os lugares que você frequentava antigamente, quando era criança? Eu morava lá na Baixa da Ema. Na Baixa da Ema, exato. Lá no meu bairro tinha um rio, pronto, era o lugar que a minha mãe lavava roupa. Então, pra mim, é o meu lugar de memória da minha infância, porque eu vivi a minha infância inteira nesse rio, né? Então, todo final de semana a gente ia pra esse rio, no sábado. E é um rio, hoje as pessoas não banham mais, já faz muitos anos que eu nem vou mais lá. Mas era um rio chamado Provezor. Era um rio lá no final do bairro mesmo, na saída já do bairro. E aí todo mundo ia, e na verdade não ia só para lavar roupa não, ele era mesmo um ponto de lazer, as pessoas iam para tomar banho, para se divertir. E era um rio que ele atravessa, ele vem aqui do Olho d'Água, que a gente chama, e ele vai descendo e desemboca lá no final. E ele para mim é o meu melhor lugar de memória da infância, mas que hoje já não, as pessoas nem frequentam mais. E se você, assim, vamos falar agora desse ponto importante que você ressaltou, desse trabalho sobre as lavadeiras, porque esse teu trabalho ele é muito importante exatamente porque você trabalha com um tema que as pessoas acham que não tem importância, como você falou ainda há pouco, né? A gente, geralmente quando pensa patrimônio, a gente pensa igreja, a gente pensa os lugares físicos, mas outras gerações não pensavam as lavadeiras como patrimônio, como saber, como pessoas importantes. E qual a importância qual foi a importância, né? Qual a importância das lavadeiras nesse tema patrimônio, né? Por que é importante falar das lavadeiras quando nós estamos falando de patrimônio? Eu vejo assim, as lavadeiras elas têm um papel fundamental, porque assim, as lavadeiras são mulheres, né, que precisavam ajudar nas despesas domésticas, né, porque muitas vezes a renda do marido não era suficiente, como por exemplo a renda do meu pai, né. O meu pai ele era agricultor e também ele era carroceiro, então assim a renda era muito pouca. Então a minha mãe ela utilizava a renda da lavagem de roupa para ajudar a comprar o material escolar, o fardamento. Então eu lembro que ela sempre até dizia assim que ela não tinha tido a oportunidade de estudar, mas que os filhos não iriam ficar sem essa oportunidade, né? Então ela sempre focou muito nesse valor. Então eu vejo o valor dessas lavadeiras exatamente nesse ponto. Eram mulheres que na sua maioria não estudaram, não tinham condições, mas que ajudaram a construir a educação dos seus filhos, que muitos hoje estão aqui no mercado de trabalho e fazem parte da sociedade, que ajudam, que são professores ou que exercem outras profissões. Então, eu vejo essas mulheres como um alicerce dentro dessa construção de um patrimônio humano, na verdade, né? Muito mais voltado para um patrimônio humano. Conceição, assim, quando a gente procurou você para conversar, eu lembro que você ficou na dúvida, assim, né? Meu Deus, o que é que eles querem saber? O que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Isso ainda falei até porque não foi amigo que veio pra cá. E você acha que as pessoas aqui que sabem, que conhecem sobre o patrimônio, elas são valorizadas? Na verdade, assim, são poucas pessoas que têm esses conhecimentos, né? Muitas delas, assim, patrimônio mesmo, que fala de ter mais tempo. Algumas dessas pessoas já até faleceram, né? Outras que estão vivas já estão bem idosas, né? As pessoas que têm um conhecimento maior, né? Da história ali, das raízes, da origem da cidade. Mas a gente não vê muito essa valorização, não, com relação a isso.
A sua mãe falava para onde é que ela ia quando era jovem aqui em Falava. Piracuruca? Ela ia para onde? Na verdade, a minha mãe conta, eu vou contar algo que ela sempre narrou. Ela disse que lembra dos alicerces da fundação da igreja de São Francisco. Porque, na verdade, ela morou muito pouco tempo na cidade, ela viveu a vida toda na zona rural. Quando ela casou, ela voltou para a zona rural com meu pai, depois que eles voltaram para a cidade novamente. E aí, quando era criança, ela veio passar um tempo na cidade, e ela disse que as memórias que ela tem da cidade são dos alicerces da igreja de São Francisco. Porque ela disse que quando criança, 8, 10 anos, eles brincavam nos alicerces da igreja. Então ela disse que são as memórias mais vivas que ela tem da cidade, é de lá. E eu acredito que 90% das memórias da minha mãe de cidade são referentes aos rios, ou ao rio, que ela frequentava para lavar roupa. Porque o tempo todo de vivência dela de adulta foi trabalhando. Então minha mãe não tinha muito tempo para lazer, para coisas diferentes dentro da cidade. A não ser cerimônias religiosas que ela frequentava, né? Como os festejos, acredito que são as memórias mais urbanas que ela tem, né? São os festejos que ela via de Nossa Senhora do Carmo e o trabalho. E o seu pai? O meu pai, como ele trabalhava como carroceiro, então ele trabalhava muito nas ruas, né? Então ele sempre teve muito mais acesso a ambientes públicos do que a minha mãe. Mas ele frequentava a igreja também? Sim, também frequentava. Conceição, e se você pudesse deixar uma mensagem sobre o que é que você acredita que deva ser feito para a valorização do patrimônio, para a conscientização da importância da cidade de Piracuruca, dos pontos, das lavadeiras, o que é que você diria assim, para a gente levar essa mensagem para outras pessoas e outros lugares? Eu acho que eu vou me embananar na hora de construir essa mensagem. Mas eu acho que a mensagem que eu deixaria seria a mensagem que eu poderia deixar se um dia eu tiver um filho. Eu não sou mãe ainda, né? E se eu for um dia, né? Eu acho que é deixar essa mensagem de que as memórias são importantes. E nós só vamos levar conosco as nossas memórias. No final de tudo, só vai ficar as memórias. É a única coisa que a gente vai levar, né? E possibilitar a um jovem, a um adolescente, ao seu filho, seja lá quem for, o valor dessas memórias é entregar a ele algo que ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder tomar, né? Então eu acho que é muito uma questão de sensibilização. Eu acho que patrimônio, falar de patrimônio histórico, falar de história, falar de tudo isso é sensibilizar. Eu acho que uma pessoa sem sensibilidade alguma, ela não consegue entender o valor de tudo isso. Então eu acho que primeiro é despertar mesmo a sensibilidade nas pessoas, para elas poderem compreender o valor não apenas de um prédio que está ali bonito há 300 anos, mas tudo que aquele prédio significa para aquela cidade. Porque não é para a cidade em si, é para as pessoas que fazem aquela cidade, porque a cidade são as pessoas, né? No final das contas, nós não estamos falando de prédios, nem de calçamentos, nós estamos falando de seres humanos. Então, eu acho que essa sensibilização mesmo. Enquanto as pessoas não forem sensíveis o suficientes, elas não vão conseguir entender o valor de um patrimônio. Eu acho que é isso. O que é que emociona a Conceição? Ih, meu Deus, muitas coisas me emocionam. Eu acho que o que me emociona, né, eu acho que é viver me emociona. Eu sou uma amante da vida, eu sou apaixonada pela vida. E viver na minha cidade me emociona muito, porque eu amo muito a minha cidade, eu não pretendo sair daqui. Meu esposo, ele não é piracuruquense, ele é teresinense. E nós até hoje estamos no embate, quem vai para onde. E eu gosto muito da minha cidade, eu tenho um apego emocional muito grande a Piracuruca, por mais que tenha defeitos como todos os outros lugares, mas é o meu lugar no mundo. Eu não ambiciono grandes coisas, eu só ambiciono mesmo ter vida e viver bem, só isso. Maravilha. Conceição, dessa nossa conversa, tem algo que você tenha falado que você não gostaria que a gente utilizasse? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
tudo tranquilo, né? Se eu não tiver falado nenhuma loucura, você pode usar o que você quiser.